Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar mais uma aula em nome do Senhor Jesus, iniciando um novo trimestre, né? Como nós falamos semana passada, a partir de hoje nós estamos começando aí o segundo trimestre de 2020. Vamos fazer um rápido momento de oração, depois a gente já adentra no conteúdo da aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por esta oportunidade, dádiva que o Senhor tem nos concedido, que o Senhor possa nos abençoar, Pai, a tua igreja, cada um dos teus filhos, mais esse domingo de escola bíblica dominical, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, que teu Espírito Santo continue conosco, nos abençoando, nos iluminando, falando aos nossos corações, falando no coração de cada aluno, de cada professor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue usando a escola bíblica dominical para ministrar, Pai, ao coração da tua igreja, aos nossos corações, que a tua palavra, que é a verdade, seja sempre base para com as nossas vidas e que sejamos sempre abençoados pela tua poderosa palavra. Sê conosco, Pai, que a tua palavra fale mais uma vez em nossos corações, meu Deus, e que essa escola dominical, mesmo que virtual, Pai, possa produzir fruto diante dos teus olhos e para a glória do teu santo nome. Senhor, é o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Então vamos lá, irmãos, mais um trimestre, né? Como nós tínhamos falado para os irmãos, hoje nós estamos iniciando o nosso segundo trimestre de 2020. Semana passada nós concluímos a nossa lição, né? Foi maravilhosa o nosso vídeo anterior. E hoje nós estamos iniciando esse segundo trimestre que traz por tema aí a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né? Nós vamos argumentar depois a respeito aí do nosso comentarista desse trimestre. E nessa lição de número 1, né? Essa lição de número 1, ela traz por título aí Carta aos Efésios e saudação aos destinatários aí da carta, que é os irmãos de Éfeso. Então, voltando aqui um pouquinho a respeito do nosso comentarista, né, será o pastor Douglas Baptista. Ele é pastor líder da Assembleia de Deus, né, da missão lá no Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia, licenciado em Educação Religiosa e Filosofia. Ele também é presidente da Sociedade Bíblica Brasileira, né, de Teologia Cristã Evangélica, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CJDB, presidente da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás, e ele também é diretor-geral aí do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Então, nosso pastor aí, Douglas, será o nosso comentarista desse trimestre, um homem aí que nós estamos vendo o currículo, né, dele, o currículo dele na presença do Senhor, sua formação, é um homem de Deus mesmo, e com bastante conteúdo bíblico aí para nos ensinar ao longo desse trimestre. Então vamos lá, amados, para o nosso primeiro tema, né? Lição de número 1, Carta aos Efésios. Hoje nosso textório está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 2. O apóstolo Paulo nos escreve aos irmãos de Éfeso dizendo o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ao longo do trimestre nós vamos discorrer alguns detalhes, né, do livro da carta de Efésios. Então nós vamos voltar aí em alguns versículos depois meditando paralelamente e pausadamente em cada versículo. A nossa verdade prática hoje nos diz o seguinte: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos ver esse propósito de Deus, o plano de Deus, o cronograma de Deus, a vontade de Deus para a igreja através da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Falando um pouquinho a respeito desse mistério, né, que nós comentamos anteriormente, Efésios capítulo de número 5, versículo de número 32, grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, né? Então, eu estou utilizando uma foto aí de um casamento, né, de uma noiva com um noivo. Nós sempre comentamos com os irmãos na escola bíblica dominical na nossa igreja, né, que o Senhor Jesus, ele vai se casar com a igreja, né, e o Espírito Santo está preparando a igreja para encontrar com o Senhor Jesus, né? Então, nós vamos discorrer a respeito desse mistério, desse relacionamento a respeito do Senhor Jesus com a sua igreja. O objetivo da aula de hoje é claro, né, dar uma introdução ao trimestre, mostrar assim o conteúdo ao todo da carta de Efésios, né, mostrar o propósito aí de Deus com relação à carta que Paulo escreve aos Éfesos, né, e também os objetivos principais aí que nós vamos argumentar com os irmãos nos nossos slides hoje, é apresentar a autoria e a data da carta, identificar aí para quem que foi dirigida a carta aos Efésios, né,
como que estava a situação dos irmãos naquela época, a cultura daquela época, e explicar também o propósito da escrita e a mensagem contida aí na carta. Hoje, nossa leitura bíblica, eu quero que os irmãos acompanhem aí comigo, tá? Abra sua Bíblia aí, se possível. Eu não deixei esse slide pronto, justamente para que os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia, tá? Eu vou estar abrindo aqui na nossa revista de Escola Dominical. A revista já tem os textos que nós estaremos lendo aí prontos, né? Efésios, capítulo de número 1, verso 1, verso 2. E depois nós estaremos lendo Atos, capítulo de número 19, versículo de número 1 até o versículo de número 7, tá bom? Então, Efésios, capítulo de número 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, os Efésios, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Agora a nossa leitura lá no texto de Atos, capítulo de número 19, do versículo de número 1 até o versículo de número 7, Lucas nos escreve o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E eram todos eles, ao todos, uns 12 varões. Então essa é a nossa leitura bíblica, né? Uma leitura bem simples, apenas os primeiros versículos da carta que Paulo escreve aos Efésios, e nós voltamos um pouquinho aí, enquanto Paulo vai lá em Éfeso, né, passa de Corinto, vai para Efésios, e lá Deus já começa a utilizar em seu ministério, usar ele em seu ministério, para falar aos irmãos, para levar os irmãos mais ao Senhor Jesus. Aqui eles já são batizados, 12 pessoas já são batizadas com o Espírito Santo, e no decorrer da aula de hoje, nós vamos ver alguns feitos que Paulo fez lá em Éfeso, como que Deus atuou e usou a vida do apóstolo Paulo para falar à igreja de Efésios, a igreja dos Efésios. Bom, amados, começando já a discorrer aqui a respeito do conteúdo da nossa lição de hoje, a carta aos Efésios é denominada aí pela teologia a coroa dos escritos de Paulo, ou a rainha das cartas, né? A rainha de todas as cartas aí paulinas. Nessa carta de Efésios, o propósito de Deus para com a sua igreja é revelar a revelação do Senhor Jesus, a revelação a respeito da pessoa do Senhor Jesus, né? Nós vamos voltar um pouquinho aí na nossa lição anterior, né? No trimestre anterior que nós acabamos concluindo semana passada, nós falamos para os irmãos a respeito da raça humana, origem, queda e redenção, e nós vimos aí no decorrer do trimestre anterior que o Senhor Deus ele tem um propósito de salvar a raça humana, salvar os homens, né? Aqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus e levá-los a viver novamente plenamente com o Senhor Deus. Na carta de Paulo, o propósito eterno de Deus para com a igreja está revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus ele é a revelação máxima de Deus para com a humanidade. Nessa lição, nós vamos estudar alguns aspectos de introdução da carta e algumas principais abordagens aí doutrinárias da carta, né? É claro que hoje é só uma aula, não dá para falarmos sobre todo o conteúdo que nós vamos discorrer na carta dos Efésios, mas ao longo desse trimestre nós vamos falar das principais doutrinas também da carta, dos principais conselhos que Paulo deu à igreja de Éfeso também. Durante esse estudo, o estudo de hoje, essa carta, né, carta de Efésios, a lição de hoje deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. E Paulo, nessa carta, ele recomendou diversos conselhos à igreja de Éfeso e ao decorrer do nosso trimestre nós vamos ver também esses conselhos. Em Efésios, Jesus Cristo, irmãos, né, já falando na introdução, ele é o cabeça da igreja e a igreja o seu corpo. Quero aproveitar esse momento para mostrar para os irmãos algumas citações que nós levantamos aqui na carta de Efésios, né? Efésios capítulo número 1, 22, verso 22, Efésios 4, verso 15, Efésios 5, verso 23, são textos onde vai nos mostrar que o Senhor Jesus ele é o cabeça da igreja. Então, o 22, sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Efésios 4, 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
Cristo, cabeça da igreja. E Efésios capítulo de número 5, versículo de número 23, quando Paulo vai exortar os maridos, ele diz assim, ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, discorrendo a respeito de um argumento que o nosso comentarista coloca na lição, Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, tá bom? A igreja é liderada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ainda falando a respeito de cabeça, né, essa ideia que Paulo coloca na carta de Efésios, que o Senhor Jesus ele é a cabeça da igreja, é interessante mostrar para os irmãos que na cabeça está situados os principais órgãos do corpo humano, né? Eu busquei numa fonte aí na internet, e na cabeça está o globo ocular, onde encontram-se os olhos, órgãos responsáveis pela visão, o aparelho auditivo, responsável pela audição, as orelhas, né, o ouvido, a cavidade nasal, que faz parte do sistema respiratório, que recebe ou espelha o ar inspirado ou expirado. A cavidade bucal, onde são atribuídos e triturados, onde são recebidos e triturados alimentos ingeridos, né? E dentro do crânio nós temos o cérebro, cerebelo, o bulbo, né? E são os principais responsáveis pelas funções psíquicas, motoras e do equilíbrio do corpo, e que estão protegidos aí pela meninge e pela caixa craniana. Então, a gente pode observar aí, né, por esse dado, que a nossa cabeça ela é um órgão vital para a existência e subsistência do corpo. Pensando nisso, então, a gente pode ter a seguinte ideia. Cristo, né, como cabeça da igreja, ele enxerga todas as coisas, ele vê todas as coisas. Cristo, como cabeça da igreja, ele ouve todas as coisas. Então vale a pena a igreja continuar clamando, orando, buscando ao Senhor, porque Cristo, como cabeça, ele tem ouvidos, né? Ele ouve o clamor da sua igreja. Cristo, como cabeça da igreja, ele respira a vida para todo o corpo, né? Ele que exala a vida, ele que mantém e ele que dá vida para a sua igreja. Cristo, como cabeça da igreja, ele alimenta a sua igreja, ele sustenta a sua igreja, ele mantém a sua igreja, né? Ele nutre a sua igreja. E pensando na ideia de cabeça como cérebro, como nós mencionamos ali no slide anterior, Cristo como cabeça, ele dirige a igreja, como cérebro, ele dirige a igreja. Então ele sabe o que é melhor para o corpo, ele conhece o que é melhor para o seu corpo, ele pensa naquilo que é melhor para o seu corpo. Né? E uma coisa interessante também para dizer para os irmãos é que quando nós batemos alguma parte do nosso corpo, né? Quando nós batemos, fazemos alguma coisa contra o nosso corpo ele sente dor. Né? A área que você bate, aí, a parte do seu corpo, ela sente dor. Mas o primeiro a sentir dor, o primeiro local onde se sente essa dor é o cérebro, é a cabeça. Então, Cristo, antes de qualquer dor que nós sintamos aqui e passamos, ou que a igreja sinta e paz, o Senhor Jesus, ele sente primeiro. O Senhor Jesus, ele sabe primeiro. Então, esses dados é bastante interessante compartilhar com os irmãos, né? Porque Efésios, Paulo nos mostra que o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja. Então, o Senhor Jesus, como cabeça, ele vê, ele ouve, né? Ele alimenta, ele sente também o cheiro, aquilo que está acontecendo no meio da sua igreja, ele sabe aquilo que anda no meio da sua igreja, ele pensa, dirige, guia, tem os melhores projetos, melhores planos, melhores estratégias para a sua igreja. Então o Senhor Jesus, ele é ele que dirige a igreja, ele que administra, que controla a igreja. É claro que a sua administração, né, desce numa hierarquia aí com seus líderes, pastores, obreiros e homens de Deus que estão à frente do rebanho do Senhor Jesus, à frente da igreja. Mas a direção, né, a cabeça da igreja será sempre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o guia máximo, é o nosso pastor máximo, ele é o líder supremo de todo o povo de Deus. Bom, continuando nos nossos slides aqui, nosso primeiro ponto hoje da lição vai falar a respeito da autoria e da data e da carta dos Efésios, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Sobre a autoria, conforme o costume da época, o autor da carta aos Efésios, ele sempre inicia a carta declarando a sua identidade. Então, lá em Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 1, você já vai ver que quem é o autor é Paulo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Em Efésios 1, verso 1, lá está escrito assim, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, o autor da carta, né, no primeiro versículo, Paulo já se identifica, tá bom? Em hebraico, nós sabemos que o nome de Paulo era Saulo, Saulo significa solicitado, né? E no grego, o nome dele era Paulo, significando aí pequeno, tá bom?
Bom, falando a respeito um pouquinho de Paulo, Paulo era um homem culto, um poliglota. Ele tinha uma educação esmerada, era um grande intérprete, era um exegeta insuperável dos evangelhos, né? O Senhor Deus usou ele, né, para escrever 13 das grandes cartas, 13 das cartas do Novo Testamento, né? Paulo ele fundou diversas igrejas e ele tinha uma grande responsabilidade de ensinar essas igrejas também, ensinar a doutrina, ensinar a palavra do Senhor, levar essas pessoas até os pés do Senhor Jesus e mantê-las na presença do Senhor Jesus. Paulo ele tinha algo dentro do seu coração de não trabalhar em vão, então ele cuidava do rebanho do Senhor Jesus. Paulo ainda, amados, falando a respeito de Paulo, ele era um grande evangelista, né? Um pastor, um missionário, um servo de Deus. Atos capítulo de número 9, versículos de número 10 a 15, o Senhor Jesus falando com Ananias, né? Ele diz que Paulo era um vaso escolhido. Paulo era apóstolo do Senhor Jesus e também, né, em algumas cartas ele se denomina aí como apóstolo dos gentios. Ele foi chamado por Deus para uma grande obra e ele tinha plena convicção a respeito da sua chamada e do seu ministério. Grande Paulo. Paulo ele sabia a respeito das dificuldades que ele iria enfrentar, né? Lá em Atos capítulo de número 9, o Senhor Jesus falou com Ananias que Paulo enfrentaria aí sofrimentos com relação à sua chamada na presença do Senhor. Ele tinha uma grande responsabilidade a cumprir, né? Mas apesar de tanto sofrimento que Paulo narra em 2 Coríntios capítulo de número 11, do versículo 22 até o versículo de número 28, nós percebemos pela palavra de Deus que Paulo, o apóstolo, era muito comprometido com o Senhor Jesus, com a igreja e com o exercer da sua chamada e do seu ministério. Agora, aproveitando essa introdução que nós estamos falando a respeito de Paulo, eu gostaria de perguntar, quem foi que te chamou, né? João capítulo de número 15, versículo de número 16, o apóstolo João ele escreve que o Senhor Jesus diz assim, ó, não foi vocês que me escolheram, né? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos. Então quem nos chamou, quem nos escolheu, quem nos nomeou foi o Senhor Jesus. E Paulo ele sabia quem tinha chamado ele. Paulo tinha plena convicção. E isso nós também devemos ter, amados. Nós devemos ter essa convicção de que o Senhor Jesus nos chamou, o Senhor Jesus conta conosco, o Senhor Jesus tem uma obra a realizar através das nossas vidas e nós não podemos ser negligentes nessa obra. O profeta Isaías, no capítulo de número 44, versículo de número 2, ele diz assim, ó, não temas, servo meu, a quem escolhi. Então nós devemos não ter medo, nós devemos fazer aquilo que Deus tem para com as nossas vidas, deseja realizar através das nossas vidas, o projeto, o sonho que Deus tem para com as nossas vidas. Quando eu estava escrevendo esse slide, eu fiquei pensando se Paulo fosse covarde, se Paulo tivesse deixado tudo que Deus tinha da vida dele de lado, onde que estaria Paulo hoje? Paulo é o Paulo que a gente conhece pelas escrituras, pelas cartas do Novo Testamento, porque ele foi ousado, foi corajoso, ele se levantou, ele teve um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, ele entendeu aquilo que Deus queria para a vida dele e Paulo se levantou, já um Paulo mesmo, um servo de Deus, um homem cheio de autoridade, um homem que queria sair do farisaísmo, não queria mais ser fariseu e queria agora o Senhor Jesus que ele tinha encontrado. A mesma coisa é conosco, irmãos. Deus ele escolhe os seus servos e ele também nos escolheu como escolheu no passado o apóstolo Paulo, ele nos escolheu e conta conosco hoje. Então a gente não pode ser aquele cristão que fica na inércia, fica na fila que todo mundo está, na posição que todo mundo se encontra, na posição de multidão. Nós temos que tomar uma atitude e exercer aquilo que Deus tem para com as nossas vidas, assim como Paulo fez também. Paulo ele tomou ciência do seu chamado e ele colocou seu chamado em prática na presença do Senhor. Tá bom? Paulo enfrentou dificuldades? Opa, claro que ele enfrentou dificuldades. Nós falamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, né? Do versículo de número 22 até o 28, fala a respeito dos sofrimentos de Paulo. Paulo, ele passou fome, passou nudez, Paulo teve frio, Paulo estava em perigo de espada, em perigos de morte, em perigos de assalto. Quantas viagens que Paulo fez e ele ficou à mercê de tantas coisas, né? De tantos perigos, tantas perseguições, foi apedrejado, né? Mas mesmo assim, Paulo não desistiu. Agora a pergunta é, nós teremos sofrimentos? É claro que teremos sofrimentos, né? Salmo de número 34 e versículo de número 19, a Bíblia diz assim, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então nós temos aqui uma promessa, ó, nós teremos sofrimentos? É claro que teremos. Teremos aflições? Teremos aflições, mas o Senhor
o livra os seus justos de todas. João capítulo de número 16, versículo de número 33, Jesus nos diz o seguinte, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus aqui, ele nos exorta, né? Ele nos revela que teremos dificuldade, teremos aflições, mas tenha paz. Por quê? Jesus venceu. Se o Senhor Jesus venceu, então nós temos uma garantia aqui de vitória. O Senhor Jesus também quer que eu e você vença. Então nós temos que ser corajosos, irmãos. Dificuldades virá, aflições virá, lutas virá, mas também virá a vitória. Então vale a pena a gente se levantar, persistir, lutar, insistir, porque a vitória já está garantida no nome do Senhor Jesus. E Paulo também, o grande apóstolo, né, aquele homem que sofreu tanto pelo evangelho, em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 5, ele exortando o jovem Timóteo, ele diz assim, ó: mas tu sê sóbrio em tudo, ser equilibrado, ser um homem aí sóbrio na presença de Deus, sofre as aflições. Então Paulo está falando para Timóteo, ó, Timóteo, vai ter aflição, sofre as aflições, passa pelas aflições, enfrente os problemas, enfrente as dificuldades, né? Faz a obra que Deus tem para com a tua vida. No caso dele era a obra de um evangelista, né? Ele estava na frente de igreja, ele precisava cumprir a vontade de Deus, doutrinar a igreja, evangelizar, ele precisava cumprir o ministério dele. Então Paulo fala assim, ó: exerça seu ministério, cumpra seu ministério, passe pelas aflições. Então nós também teremos aflições, irmãos, tá bom? Mas não é porque teremos aflições que nós devemos abandonar, desistir, não, tá bom? Algumas vezes nós podemos até parecer que nós estamos sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. Eu achei interessante essa frase na internet hoje, pela manhã, e eu resolvi colocar aqui nos slides para compartilhar com os irmãos. Você não está sozinho, tá bom? E por que nós não estamos sozinhos? Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, o Senhor Jesus, Ele está conosco, tá bom? Então que eu e você nesta manhã, né, uma manhã de domingo, de escola bíblica dominical em vídeo, tenhamos essa certeza no nosso coração, tá bom? Com relação à assinatura apostólica da carta, né, a autoria da carta é Paulo. Nas 13 cartas de sua autoria, Paulo ele sempre se identifica. Ele sempre se identifica e se identifica como Paulo, nunca como Saulo, tá bom? Provavelmente por considerar esse nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Lá em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 13, ele diz o seguinte, ó: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, Paulo ele era um homem ciente daquilo que escrevia, né? Você percebe por esse versículo que ele glorificaria o ministério dele. Então, ele faz questão de se identificar em todas as cartas. É engraçado que tem uma grande discussão no mundo da teologia, né, com relação à carta aos Hebreus. Alguns irmãos acreditam que seja Paulo o escritor, outros irmãos discordam, porque Paulo ele tinha aí uma marca nos seus registros, nas suas cartas. Ele fazia questão de se identificar. E a carta aos Hebreus não tem, né, o nome do autor ou quem escreveu aí o conteúdo da carta. Mas é interessante dizer hoje para os irmãos que Paulo ele faz questão de se identificar nas suas 13 cartas aí no Novo Testamento. Outro detalhe interessante também é a reivindicação sobre sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, tá bom? Ou seja, Paulo ele não foi feito apóstolo pela vontade dele, ele foi feito apóstolo pela vontade de Deus. Foi o Senhor Jesus que foi lá no caminho de Damasco e encontrou com Paulo lá e fez dele um apóstolo. Jesus já tinha falado para Ananias, ó, ele é um vaso escolhido. Então foi a vontade de Deus. Paulo ele faz questão também de deixar nos seus escritos esse detalhe também. Agora apresento para os irmãos aí, ó, todas as cartas de Paulo, nas 13 cartas, né, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, todas elas ele faz questão de se identificar. Paulo, servo do Senhor Jesus, Paulo chamado pela vontade de Deus, Paulo apóstolo, né? Paulo e Timóteo servos, Paulo apóstolo, tá? Então Paulo, irmãos, ele sempre fez questão de se identificar aí nas suas cartas. E na carta que nós vamos estudar, que é a carta de Efésios, né, não é diferente. Logo no primeiro versículo ele já se identifica aí como autor da carta para os irmãos de Éfeso. A data da carta, né? A carta foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica e deixa isso evidente na carta. Efésios capítulo 3, verso 1, ele diz assim, ó, prisioneiro de Jesus Cristo. 4, verso 1, o preso do Senhor.
6, verso 20, embaixador em cadeias. Isso indica, então, que a carta foi enviada do cárcere, né? Por essa razão, ela entrou no hall das cartas de prisão, das cartas da prisão, redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e ao irmão Filemon. De acordo com Atos, após realizar as 3 viagens missionárias e implantar as igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28 vai falar a respeito disso. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Carta dos Efésios ocorreu por volta do ano 61 ou 62, tendo Tíquico como seu portador. Efésios 6, verso 1, Paulo deixa evidente isso. Na versão revista atualizada está escrito assim, ó, e para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então é interessante uma coisa aqui dizer para os irmãos, que mesmo Paulo estando preso, ele estava fazendo alguma coisa. E hoje nós estamos em quarentena, irmãos, né? Nós estamos presos, eu até disse aqui, trabalhando de casa, falando com a equipe que eu trabalho, né, com o pessoal do meu trabalho, que nós estamos em prisão domiciliar. E Paulo também estava numa prisão domiciliar, né? Ele estava preso lá na casa dele, mas ele não deixou de fazer nada para Deus. Ele continuou fazendo para Deus, ele continuou trabalhando para Deus, ele continuou escrevendo as igrejas, ele continuou evangelizando, ele evangelizou os soldados romanos que estavam ao seu redor, as famílias que ele teve contato, ele deu orientações, ele falou. A mesma oportunidade Deus está nos dando hoje. Estamos em casa, em quarentena, o coronavírus está por aí, né? Está solto aí, mas nós estamos em casa. E mesmo em casa, dá para a gente estudar a palavra, dá para ler a Bíblia, dá para nós participarmos dos cultos aí que está sendo gravados pela igreja, a escola bíblica dominical, dá para a gente continuar servindo ao Senhor. É claro que isso para nós aqui, irmãos, é um tempo limitado, né? Logo, logo essa onda vai passar. Mas o que é interessante dizer é que nós não devemos achar que estou em casa, não preciso fazer nada. Não, preciso fazer sim. Paulo ele estava preso, e olha quem era Paulo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Mas ele fazia alguma coisa, ele estava fazendo alguma coisa. Então, que nós possamos usar essa oportunidade também para fazer algo para Deus, tá bom? Com relação aos destinatários da carta, que é o segundo ponto da nossa lição, né, os destinatários são os Efésios. Por ser Efésios, então, é uma evidência a cidade de Éfeso, tá bom? Então, eram os irmãos da igreja que se localizavam na região de Éfeso. Éfeso era uma cidade foi uma cidade fundada, né, por volta de 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial e religioso na Ásia Menor e hoje, né, aquela região está na atual Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Então, por isso que está essa foto para os irmãos observarem, né? Aí as ruínas dessa rua principal da cidade aí de Éfeso no passado. Então, era toda pavimentada de mármore, com colunas, né? Hoje isso daí já está destruído, né? O templo e tudo mais, mas a cidade no passado era uma cidade evidente, era uma metrópole da sua época. Tá bom? A cidade era considerada metrópole, como eu falei anteriormente, com cerca de 500 mil habitantes. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com pista de corridas e a arena onde ocorria lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então eu pesquisei, né? Aí tem uma foto para mostrar para os irmãos a respeito desse teatro, né, dessa arena aí que a história nos mostra, e as ruínas estão aí e fica evidente nessa foto aí para os irmãos também. Se você quiser saber de algum mais detalhes a respeito de Éfeso, né, detalhes que não constam na palavra do Senhor, você pode dar uma olhada lá no Wikipedia. No Wikipedia tem alguns detalhes também históricos com relação a Éfeso, e um detalhe interessante que eu achei é que naquela época, né, no século I, essa cidade já tinha 250 mil habitantes. Então, uma cidade assim enorme, gigantesca, muitas pessoas morando lá, né, um polo, era uma metrópole, era como se fosse uma Campinas aqui da nossa região. Nós estamos localizados na cidade de Sumaré, então seria uma Campinas, uma região aí, né, importantíssima, uma cidade importantíssima para a sua época. E eu fico pensando quando Paulo chega ali e vê a situação da cidade, vê a idolatria da cidade, tantas pessoas ali vivendo debaixo da idolatria, como que o coração de Paulo ficou, como que Paulo se importou e amou aquelas vidas, aquelas pessoas, e queria que aquelas pessoas conhecessem o Senhor Jesus. Tá bom?
Falando um pouquinho a respeito ainda da cidade de Éfeso, né? A cidade abrigava o templo de Ártemis, então aí ao lado esquerdo da tela nós temos uma maquete desse suposto templo e ao lado direito da tela nós temos as ruínas desse templo de Ártemis. Ártemis ou Diana era considerada pelos efésios a deusa da fertilidade. Tá? E esse templo também ele era construído aí em mármore. Hoje só tem as ruínas desse templo. A história, o templo foi destruído, foi reconstruído e hoje só há as ruínas do templo. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam a cidade. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, quando Paulo chega em Éfeso, ele vê aquele povo adorando imagens, ele vê aquele povo se prostrando diante, né, de Ártemis, da deusa Diana. Então, quando Paulo vê aquilo, Paulo já começa a pregar o evangelho, a falar a respeito do verdadeiro Deus. Quando ele está lá ministrando o evangelho, falando do Senhor Jesus, Atos capítulo de número 19, versículo de número 27 até o 29, vai falar a respeito de Demétrio, as palavras de Demétrio. Ele diz assim, ó, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar da divindade, seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício, imaginação ou imaginação de homens. Então, Demétrio, né, ele fala a respeito, ele questiona a pregação de Paulo. Paulo vem causar problemas aqui na cidade. Paulo não, Paulo contradiz e Paulo ele bate em cima que o verdadeiro Deus é o Senhor Jesus. Então Paulo ele leva os irmãos de Efésios, né, os irmãos de Éfeso, a andar na contramão da idolatria da cidade. Ele deixa muito evidente isso na sua carta. Paulo evangelizou as cidades, os arredores da cidade durante 3 anos. Lucas registra isso em Atos capítulo de número 20. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo Paulo encontrou 12 discípulos, que é o texto que nós vemos em Atos capítulo de número 19. Né? Eles haviam sido batizados nas águas e na sequência o apóstolo Paulo os conduz ao batismo com o Espírito Santo. Em seguida ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus registram no evangelho, voltou-se para os gentios pregando num salão alugado aí na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. A igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Então Deus usou Paulo para atuar poderosamente na cidade de Éfeso, até mesmo por conta da importância daquela cidade naquela época. Então, Éfeso, irmãos, a gente tem muito a aprender com a carta de Paulo a Éfeso. E nós aqui da igreja, né, nós que somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério de São Miguel Paulista, nós sabemos que durante um período da igreja, o pastor Davi, né, que é o nosso pastor setorial aqui da região de Campinas, ele exortou muito a igreja com relação a Efésios capítulo de número 6. Então nós temos muito a aprender com a carta de Efésios, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, aos irmãos Efésios, tá bom? Então é o tema que nós vamos estudar esse trimestre. Na igreja de Éfeso, né, lá na cidade de Éfeso, passou grandes líderes da igreja, né, como por exemplo Apolo ministrou ali, Timóteo ele foi designado para pastorear a cidade, e segundo Irineu, bispo grego do 1º século, até mesmo o apóstolo João liderou a igreja de Éfeso. Com relação ao propósito da mensagem, a terceira parte do nosso ponto, né, da nossa lição de hoje, a saudação da carta de Éfeso. A saudação, irmãos, é a mais breve de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige à igreja chamando os irmãos de Efésios de aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser de propriedade exclusiva do Senhor Deus, né? Santo é aquilo que é separado. Paulo os cumprimentava com as palavras graça e paz. É uma expressão para a igreja, mostrando para a igreja o favor imerecido da parte de Deus, né? A igreja estava lá por conta do favor imerecido de Deus. A igreja não merecia, mas Deus deu o favor, Deus deu o dom, o presente do Senhor Jesus, a salvação. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a carta era uma epístola circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, tá bom? Provenientes aí da região de Éfeso, que era a metrópole daquela época, a metrópole daquela região naquela época. Aparentemente a carta não aborda nenhum outro problema específico
como em outras cartas Paulo abordou. Porém, nos capítulos iniciais da carta, né, carta aos Efésios, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que tinham no mundo helênico, né, no mundo grego lá, as práticas de religiões, de mistérios e magias, mas que agora, junto ao Senhor Jesus, eles não poderiam, né, praticar tais coisas. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, Deus verdadeiro é o Senhor Jesus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase que o apóstolo Paulo deixa claro na carta. O passado daqueles irmãos naquela região era marcado pela imoralidade e bebedeira. Nós mostramos aqui para os irmãos uma foto do templo lá da Artemis. Então, aquela cidade era uma cidade idólatra, tá bom? Mas uma vez que os irmãos foram salvos, eles deveriam permanecer agora no novo estilo de vida, o estilo de vida do Senhor Jesus, a mudança que o Senhor Jesus causa na vida do ser humano. Nós argumentamos semana passada, no final do nosso trimestre anterior, que o Espírito Santo ele está mudando as nossas vidas. O Espírito Santo está nas nossas vidas para nos transformar e para nos levar à presença do Senhor Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, Paulo ele escreve aos irmãos também de Éfeso, mostrando para eles justamente isso, que o passado ficou para trás e que agora eles precisavam viver a nova vida no Senhor Jesus através da pessoa bendita do Espírito Santo. Destaca assim ainda uma preocupação com a unidade da igreja, né? A unidade, a união entre os irmãos e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal de redenção para ambos. Sobre essas premissas, então, nós podemos considerar que uma das intenções de Paulo era de atender às múltiplas necessidades de uma igreja, né, numa perspectiva pastoral. Então, pelo próprio conteúdo da carta, hoje pela madrugada eu li aí os 6 capítulos da carta, você vê que Paulo está se dirigindo à igreja como um pastor mesmo. Você vê que ele está aconselhando, ele está guiando, ele está dirigindo a igreja, né? Através da sua carta ele está orientando a igreja como se fosse um pastor, como se fosse o próprio pastor da igreja mesmo. Por isso a carta é apontada pelos estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Tá bom? Ainda falando a respeito da mensagem, né? Basicamente a mensagem da carta de Paulo aos Efésios é que Cristo ele é o cabeça e a igreja o corpo. Então, com relação a Cristo ser o cabeça, nós lemos aí os versículos anteriormente, né? Efésios 1, 22, 4, 15, 5, 23. E a igreja ser o corpo de Cristo, Efésios 1, 23 diz assim, ó, que é o seu corpo. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre em todos. Tá bom? 4, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, o corpo de Cristo, a igreja. E Efésios 5, verso 30, porque somos membros do seu corpo. Então, Efésios mostra Cristo a cabeça, a igreja, o corpo. Então, Cristo, ele dá as diretrizes para a igreja. E Paulo, ele vai dar essas diretrizes, diversas diretrizes dentro da carta de Efésios. Então, essa carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso é uma carta dirigida para a igreja de Cristo. Então, o conteúdo da carta de Éfeso é perfeitamente aplicado em toda a igreja do Senhor Jesus, em toda a igreja espalhada sobre os 4 cantos da terra. Assim, nós podemos classificar os principais pontos aí da carta, né? E essa classificação que está apresentando aqui na tela, eu desmembrei ela em 5 slides também. Então, vamos lá, ó. Primeiro, seria a consumação do plano eterno que Deus exerceu através da pessoa do Senhor Jesus. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3 a 5, Paulo diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Então, ó, a eleição é feita no Senhor Jesus. Nele, está escrito aí, ó, nele quem? Nele, Jesus. O assunto, o contexto está falando aí, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser fundado, Deus já tinha um plano de salvação para toda a humanidade, tá bom? Não é que Deus foi pego de desprevenido com relação ao pecado, não. Deus é o soberano. Então, Deus já tinha um plano específico de salvação traçado na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que nós argumentamos com os irmãos na aula anterior, lá em João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ser filho de Deus, ser salvo, ir para o céu, está embasado e baseado na pessoa do Senhor Jesus. É apenas através da pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Então, Deus nos elegeu nele e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo.
Vai ter uma aula que nós vamos falar a respeito de predestinação, mas adiantando um pouquinho, não é que Deus tem uma lista lá de quem vai para o céu e quem vai para o inferno, como alguns pensam, né? Lá no céu Deus tem uma listinha de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Não, irmãos, não existe isso, tá bom? O plano de quem vai para o céu e quem vai para o inferno foi estabelecido no Senhor Jesus. João 3,16 mais uma vez, ó, para que todo aquele que nele crê. Então, quem crer nele não perece, tem a vida eterna. Quem não crer está rejeitando ele, está rejeitando a vida eterna, então vai perecer. Tá bom? Mas vamos ter uma aula a respeito de predestinação, nós vamos falar aí a respeito da predestinação no Senhor Jesus, tá bom? Então ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade. Então o primeiro aspecto é a consumação do plano de Deus através da pessoa do Senhor Jesus, tá bom? Segundo ponto aí importante da carta de Éfeso é a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Efésios 1, verso 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Nós já argumentamos anteriormente, né, a importância do crente ser dirigido pelo Espírito Santo, do cristão ser guiado pelo Espírito Santo. Eu disse para os irmãos que o Espírito Santo ele pega a palavra de Deus, ele aplica na vida do cristão e ele faz a regeneração, né? A regeneração acontece com a vinda do Espírito Santo, a palavra de Deus sendo aplicada pelo Espírito Santo na vida do cristão, acontece a regeneração, né? Depois vem a parte da santificação. A gente mudou de posição de ímpios para santos, mas isso é santificação posicional e paralela à santificação posicional tem a santificação progressiva, né? A santificação que é dia a dia. E essa santificação, ela depende também do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a santificar. O Espírito Santo nos leva à presença do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo ele é o penhor da nossa salvação, tá? Então, a atuação do Espírito Santo na vida do cristão é importantíssima. E Paulo ele nos fala, foste selados com o Espírito Santo. Então, ele deixa muito evidente essa importância do Espírito Santo na vida do cristão através da carta dos Efésios. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Efésios 2, verso 16, Paulo diz assim, aí pela cruz reconciliar ambos os povos com Deus em um corpo, matando com ela, com a cruz, as inimizades, né? Então, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Deus está se reconciliando com a humanidade. Deus ele está se reconciliando com os homens. Então, é somente o Senhor Jesus, o único intermediador entre Deus e os homens. Somente Ele é que reconcilia o homem novamente na presença de Deus. E eu coloquei um versículo aí de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 a versículo de número 19, Paulo escrevendo a outra igreja, a igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, né, ela diz o seguinte, ó, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus que nos reconciliou por meio de Cristo. Então somente o Senhor Jesus é quem reconcilia povos, né, judeus, gentios, e também o homem com Deus, somente através do Senhor Jesus. Não existe outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, né? Efésios capítulo 3, verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, né? Então Deus ele está revelando a sua vontade através do Espírito Santo. Por isso que eu argumentei para os irmãos desde semana passada a importância de sermos guiados, dirigidos, orientados pelo Espírito Santo, não resistir ao Espírito Santo, né? Mas sim entender que Ele é quem está no controle, é Ele que está mandando, é Ele que está nos orientando, é Ele que está nos transformando e nos preparando para levar até o Senhor Jesus. E quinto, amados, um novo estilo de vida, né? A carta de Efésios vai nos mostrar aí que agora que nós estamos na presença do Senhor Deus, nós devemos viver em unidade, em comunhão com o Espírito Santo, ser frutíferos, né? O Senhor Jesus nos disse, eu já falei para os irmãos, né? Não foste vós quem me escolheu, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos na adoração, na intercessão no Espírito, nos relacionamentos
família, relacionamento igreja, relacionamento fora da igreja e também na luta contra Satanás, né? Na luta contra o diabo também. Eu não estou citando esses versículos justamente para que os irmãos aí, né, depois abra sua Bíblia, abra as referências bíblicas e dê uma olhadinha nesses versículos, né? Eu disse para os irmãos que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, mas que é aplicado à igreja de hoje. Então dá uma olhadinha nesses versículos, por gentileza, na sua casa. Acompanha aí e verifica se, por exemplo, o desejo de Deus. Você pode até pausar esse vídeo agora e fazer isso. Se a vontade de Deus, né, como é que nós vivamos em união, em comunhão com o Espírito Santo, em frutificação, adorando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade, né? Na intercessão, na oração, nos relacionamentos e também, né, sejamos firmes aí para lutar contra Satanás. A única maneira de lutar contra o diabo é se firmando na presença de Deus, na sua palavra, buscando a sua presença, né, e tendo uma vida aí com o Espírito Santo também. A mensagem, portanto, da carta contém uma combinação de doutrina, fé e prática de vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tá bom? Então nós vamos argumentar nesse trimestre, nessas 3 lições, né, principalmente nas próximas lições. Hoje é só uma introdução a respeito das doutrinas que Paulo nos expõe, né, na carta de Efésios, a respeito dos conselhos práticos que Paulo tem para a igreja, para a família, para ministério. Isso vai ser muito bom, maravilhoso. Eu espero que os irmãos acompanhem aí as publicações, os vídeos, ou também, quando voltar tudo ao normal, esteja presente aí na escola bíblica dominical, tá bom? Concluindo essa lição já, hoje eu estou fazendo um vídeo um pouquinho mais curtinho, né? A carta, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido, ou seja, a graça que recebemos gratuitamente da parte de Deus. As suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados no Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. E no final da carta, Paulo nos exorta a estar prontos, né, para batalhar contra o diabo, batalhar aí contra as forças das trevas. Eu queria deixar uma lição de casa para os irmãos, né? Tá esse slide aí para você, né, ver. E agora eu quero dizer para você que, como a carta de Éfeso, né, a carta dos Efésios é tão curtinha, eu li hoje ela tão rapidamente, né? Eu queria deixar uma lição de casa, um desafio para os irmãos de ler a carta dos Efésios, né? Ler a carta de Paulo aos Éfesos durante essa semana, todos os dias da semana. Eu acho que se você se dedicar na leitura, você não vai gastar mais que meia hora para ler todos os 6 capítulos, tá bom? Tendo uma leitura dinâmica, uma leitura aí, né, boa, você consegue aí em meia hora, no máximo 1 hora, estourando 1 hora, ler aí os 6 capítulos. Dá uma meditada, até mesmo para que a gente possa expor os próximos conteúdos das nossas aulas. Dá uma olhada nesses 6 capítulos de Efésios, né? Eu sei que Efésios capítulo de número 6 é um capítulo muito aí lido na igreja, muito conhecido dos irmãos, mas lê toda a carta, não lê pedaços não, lê a carta inteira, do capítulo 1 até o capítulo de número 6. Eu estou deixando essa lição para os nossos alunos, né? Para cada um dos alunos, para durante essa semana aí meditar então na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Amém, amados? Bom, nós vamos terminar nosso vídeo agora, tá? Nós vimos aí que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, e se o Senhor Jesus está usando esse momento, esse vídeo para falar ao seu coração, que você possa acatar nessas orientações, que você possa acatar essa direção que o Senhor está te concedendo, através dos vídeos que a igreja está ministrando, através dos cultos que nós estamos oferecendo online, que você possa entender que não é brincadeira, né? Mas é um momento que Deus está usando para falar também ao seu coração, aos nossos corações, às nossas famílias também, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Espero que você leia esses 6 capítulos, né? Esse vídeo provavelmente vai ficar lá no YouTube depois. Se você quiser comentar lá que você leu os 6 capítulos nos 5 dias da semana, nos 6 dias da semana, para nós começarmos a nossa segunda aula no domingo que vem, por favor, comente lá, deixe lá que você conseguiu fazer a nossa tarefa, o desafio que nós demos aí hoje, tá? E que semana que vem você possa nos acompanhar novamente. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos em Tua presença. Hoje uma simples introdução, ó Pai, a esse trimestre que começamos hoje. Que o Senhor possa falar em nossos corações, que aquilo que a Tua palavra, Pai eterno, o Senhor tem para com as nossas vidas seja uma realidade, aconteça em nome do Senhor Jesus. Sejamos guardados, ó Pai, e abençoados na Tua presença. Que o Senhor continue usando a escola bíblica dominical para falar em cada vida, meu Deusinho, em cada coração. Que os Teus filhos, ó Pai, consigam ler esses 6 capítulos, ó Pai, os versículos que nós deixamos como referentes.
que a frutificação do Espírito Santo, a unidade na vida dos teus filhos, na família, na igreja, seja uma realidade para conosco. E que o teu propósito para com as nossas vidas aconteça em nome do Senhor Jesus. Que a tua bênção, Pai, permaneça em cada vida, em cada lar, em cada casa e em cada família. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amados, que Deus os abençoe, que Deus conceda uma boa semana a todos e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.